Vamos embora. Francisco Graziano Neto, engenheiro agrônomo, formado na Exalc, na Escola Superior de Agricultura, que eu conheço muito bem, que é uma grande escola, e o Chico é um grande especialista nessa área aqui no Brasil, né? Conheci o Chico quando ele era assessor do Fernando Henrique, depois foi presidente do INCRA, e nos tornamos amigos, inclusive editei livro dele, essas coisas. Ô Chico, como é que é? Como é que está a circulação do livro Agricultura, Fatos e Mitos, que você escreveu com Décio Luiz Gazzoni, Maria Tereza Pedroso, Fundamentos para um Debate Racional sobre o Agro Brasileiro, editora Baraúna, 2020. Está vendendo bem? Teve boa crítica? Como é que é? Meus cumprimentos. Vamos falar com você. Vamos falar com você. Eu vejo você, me lembro da época do Estadão também, que eu era articulista durante um período e você era vamos dizer, um meio orientador meu lá, junto ao doutor Júlio, né? Então, sobre esses temas aí da agricultura, de reforma agrária. Mas, olha, o livro, o Agricultura, Fatos e Mitos, francamente falando, em modéstia à parte, foi o livro mais vendido para o agro, é o que me dizem, neste ano passado. E vender livro em época de pandemia não é fácil. Então, o que a dona Marta aqui em casa inventou? Falou, vamos vender livros pelo WhatsApp. Falei, mas como é que a gente vende livro pelo WhatsApp? Vou criar um canal aqui no WhatsApp, e a gente acabou ajudando a editora, né? Botou à venda na Amazon, etc, etc. Mas a gente vendeu também muito livro diretamente. E o apelo era o seguinte, quem comprar aqui do WhatsApp vai com o autógrafo do autor. Então, essa brincadeira, essa forma assim de pessoalizar, né? Ficar mais próximo, todo mundo distante, a gente acabou realmente indo para a segunda edição, e o livro tem ajudado o pessoal a enfrentar essa discussão, que às vezes é muito pueril, é muito boba, muito cheia de informações equivocadas sobre a agricultura do Brasil em seus vários aspectos, né? Mas tá legal. Acho que é o livro que mais vendeu o meu. Eu tenho 11 livros publicados, eu acho que é o livro que mais foi. A dona Marta é craque, porque o que aconteceu na pandemia, e eu sou editor, né? Fui editor, sou autor também de 12 livros, e acompanho isso. E o Rodrigo Mendes, que é o teu último editor, e o meu também, me informou, e logo depois o Estadão fez uma matéria sobre isso, que é o seguinte, as livrarias estão quebrando, principalmente as grandes redes, mas os livros estão sendo mais vendidos, porque as pessoas estão lendo mais e estão fazendo isso que a dona Marta intuiu aí, com a sua grande competência de capitã de navio, que como a minha Isabel, que está aqui, ó. Olha a Isabel aqui, na estilogravura do Ciro Fernandes, o maior estilogravador do Brasil. E aqui estou eu. Muita gente me pergunta por que é que eu tenho uma estilogravura do chicanismo, mas sou eu mesmo, né? Bom, você mesmo. Em relação à agricultura e fatos e mitos, como é que você viu a repercussão dessa suspensão da compra de carne brasileira pela China por causa daquela história da doença lá da vaca e tal? Foi algo, eu diria, até inesperado, porque a China estava comprando muita carne bovina do Brasil, muita mesmo, e esses casos de vaca louca que foram detectados aqui são os casos conhecidos como falsa doença, porque não são doenças, não são casos de transmissibilidade, não houve transmissão. Então, é como se fosse uma doença parecida com a verdadeira doença da vaca louca, mas quando ela vai para o laboratório, é detectada, ficou caracterizado que era, enfim, a falsa vaca louca. Então, a China não precisaria fazer o que fez. Mas por que ela fez, então? Provavelmente pelas questões da competição internacional. Tem outros interessados em vender carne para a China. Nós não podemos achar que não, né?
o Brasil está tomando conta do mercado mundial de carne bovina. O Brasil já é o maior exportador mundial de carne bovina e isso, obviamente, incomoda as empresas e os países que sempre dominaram esse mercado. Então, provavelmente, nesse jogo de interesses, a China resolveu tomar essa medida e agora, ontem, antes de ontem, ela começou a aceitar os navios que estavam parados com carne congelada, esperando para descarregar nos portos, porque já tinham saído do Brasil quando suspendeu a importação. Então, ela começou a aceitar essa carne e tudo indica que o mercado vai voltar a se normalizar. Eu diria, é a guerra comercial do mundo hoje, normal. Mas essa guerra tem sido ajudada, ou pior, piorada, pelos discursos dos chanceleres, do Eduardo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, contra a China comunista, a China não sei o quê. Na minha infância, eu nasci na fazenda do meu avô materno e eu ouvia muito falar, ia muito lá os veterinários para curar aftosa, brucelose. Aí agora tem o ministro do Turismo, é um cara que lidera uma banda de forró chamada Brucelose. É uma falta de senso de oportunidade gigantesca, né? De qualquer maneira, digamos, esse recuo que a China deu, dando como me parece encerrado o incidente diplomático, é uma boa notícia com a qual eu já sabia que eu ia começar essa nossa conversa aqui, porque a conversa acontece exatamente no momento em que a China começa a abrir o recebimento de carne bovina brasileira. Ô, Chico, tá vendo isso aqui? Pô, tá bonito, hein? Caramba! A Isabel acha, mas ela ficou completamente equivocada. Chico Graziano é o personagem da página 49 do segundo volume de Neumann Entrevista. Neumann Entrevista são 70 entrevistas comemorando os 70 anos da editora portuguesa Almedina, que tem uma filial no Brasil que lançou O Fracasso da Democracia, que é o último livro do Chico, e Neumann Entrevista, que é meu último livro. São 70 entrevistas, 35 no primeiro volume, 35 no segundo. E nessa aqui, eu abro uma entrevista que foi feita em fevereiro de 2019 para ex-presidente do INCRA, catastrofistas vão perder, danos ecológicos logo serão reparados, mas ainda serão esquecidas as mortes das centenas de pessoas soterradas. Bom, o que é que dessa entrevista... Você me deu essa entrevista para o blog do Neumann, no portal do Estadão. São 70 entrevistas, inclusive a sua. A Isabel deu o título desse livro e escreveu o prefácio do segundo volume. E dessa entrevista para cá, mudou alguma coisa relevante ou não? Neumann, 2019 para cá, nós tivemos uma mudança muito grande no mundo inteiro, né? Por conta de uma pandemia que, francamente falando, eu próprio não acreditava que seria avassaladora desse tipo. Eu menosprezei essa possibilidade, porque nós tínhamos várias outras ameaças de pandemia, da gripe aviária, de várias coisas, e aí as notícias, você que é jornalista, o jornalista adora dar notícia ruim, então parecia que todo mundo, milhões de pessoas iam morrer, etc., e nunca tinha acontecido nada. E dessa vez aconteceu mesmo, né? Dessa vez, então, realmente houve uma situação que mudou um pouco a história da humanidade. Os reflexos nós estamos vendo aí em várias áreas. Sabe-se lá como é que vai ser retomado agora, né? A vida normal, aquilo que chamam o pós-normal. Nessas áreas que eu mais atuo, mais trabalho, mais entendo, de agricultura, de meio ambiente, eu diria, em primeiro lugar, o catastrofismo, que eu sou muito crítico do catastrofismo ambiental, eu vou dizer, eu acho que ele até piorou, né? As pessoas estão mais catastróficas, os ambientalistas catastróficos estão encontrando mais eco, porque parece que o mundo agora vai acabar pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas, ou por essas histórias todas juntas, mudança climática com pandemia, quer dizer, começa
começa a haver uma confusão de informações. Eu não gosto disso, eu sou crítico dessa visão. Eu sou uma pessoa que acredita na capacidade do ser humano, capacidade inventiva do ser humano de desenvolver tecnologia, de descobrir novos conhecimentos científicos e, portanto, gerar tecnologias que estão levando a humanidade para frente nesses milhares de anos, né? Então, eu não acho que o mundo vai acabar como não acabou antes. Quer dizer, um dia vai acabar, que o asteroide, daqui não sei quantos milhões de anos, vai trombar com a Terra, daqui não sei quanto tempo. Provavelmente isso pode acontecer mesmo, porque os dinossauros foram extintos por conta de uma trombada de uma pedra dessa daí, né? Então, agora, o próprio ser humano destruir a si próprio, realmente, eu acho que em pouco tempo é 20, 50 anos, as soluções virão como já vieram em outras situações. Então, eu sou ambientalista, eu defendo toda essa agenda, mas eu não gosto do catastrofismo, porque eu acho que ele deixa as pessoas, ele confunde a mente das pessoas, leva elas a desacreditar na capacidade inventiva do ser humano. Chico, mostra para nós aí o teu último lançamento em livro. Neo, então, eu estava procurando aqui, que eu estou aqui em Ilhabela, né, onde modestamente eu só encontrei aqui, ó, a Marta me salvou, ela encontrou aqui a foto do livro. Salvou aí. A Marta sempre salva. É como a Isabel. No celular aqui, ó. É isso aí, olha. Quem é que escreveu o prefácio desse livro aí? O prefácio é de um grande brasileiro chamado Zé Neumann, que está aqui prefácio conversando. Se chama A Resistência pela Lucidez. Né? Esse prefácio começa com uma frase terrível. Boa. Chico Graziano é um sem vergonha. Aí vou desenvolvendo, até chegar à parte final, que eu gostaria de ler aqui para você. A leitura destes textos, desesperados e indignados, será útil a qualquer um que queira se manter vivo e útil, esperando que o vagalume que sai do túnel pode não ser a composição ferroviária sem freio na nossa direção. A lucidez é terrível, mas quem dispõe dela, como Chico, não pode abrir mão dos males que não prevê, nem dos bens que pode trazer. Ô Chico, você acha que essa é uma descrição que você assume de um cara lúcido? A lucidez te faz bem ou te faz mal? Ou faz bem e mal ao mesmo tempo? Neumann, você é muito astuto. Eu não sei, junto com a lucidez, eu tenho um terrível de um defeito, que eu sou muito franco, e eu sou muito transparente. Então, por exemplo, eu já fui deputado federal, fui eleito em 1998, e eu passei apertado lá na Câmara dos Deputados, porque muita gente falava para mim, Chico, você precisa maneirar um pouco. Mas como é que maneira? Não, porque você não precisa falar tudo o que você pensa. Então, eu fui descobrindo que a política é uma arte de simulação. Você pensa uma coisa, mas fala outra. E quem vai para o poder pensa uma coisa, fala outra e faz uma terceira diferente ainda. Alguém já escreveu sobre isso. Não estou inventando nada, mas eu vivenciei isso aí tudo. Então, eu enxergo as coisas, você me deu a virtude da lucidez, e se junta isso com a minha característica, que eu atribuo a minha origem de calabrês. Calabrês é um povo muito franco, duro, até rude, né? Enfim, assim que eu aprendi da minha família, dos grazianos, acaba me atrapalhando um pouco. Eu, às vezes, gostaria de florear mais, de ser um pouco mais conversador, assim, mas eu realmente tenho essa dificuldade. Eu não vou dizer que me atrapalhou na minha vida, mas, enfim, me causa alguns dissabores. Por outro lado, eu também tenho muitos amigos que gostam de mim exatamente porque, quando me perguntam as coisas, eu falo, né? Então, e a questão da lucidez que você fala, quer dizer, ter lucidez é uma coisa, mas eu em termos de política, eu posso dizer que eu sou um cara frustrado. E eu sou honesto em dizer isso, e disse isso nesse livro, né? Por isso que você falou que eu sou um sem vergonha. Porque eu disse, olha, a democracia do Brasil não está dando certo. Vamos dizer a verdade. E eu que lutei por ela... Está no título do livro, Fracasso da Democracia.
Eu acho que deu tudo errado, que nós fizemos tudo para chegar nisso daí, nessa putaria que está a política, entendeu? Entendeu? Então, qual é a vantagem, né, da democracia nesses termos? Isso é o custo da democracia. Os Estados Unidos têm um custo também, pô, mas aqui o custo é muito alto, né? Então, eu tenho lá minhas desilusões também, não são poucas, mas, enfim, a gente vai ficando mais velho também, vai amadurecendo e chega o neto, e aí você começa também a parar de pensar só em política, porque tem gente que só pensa em política. Eu não. Eu jogo futebol, eu gosto de tomar cachaça, entendeu? Eu adoro tocar fazenda, porque eu sou engenheiro agrônomo, então, de vez em quando eu me enfio na fazenda, eu fico lá uma semana, lá em cima de trator, trabalhando. Então, eu tenho uma vida assim, muito feliz dentro desse azar meu de nascer um filho de calabrês, sincero, e que vê as coisas acontecer e não engole. Eu falo as coisas. Bom, aí você conviveu lá na Câmara com o caranguejo da Odebrecht, né? O caranguejo da Odebrecht que derrubou a Dilma, porque a Dilma resolveu enfrentá-lo, né? E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do caranguejo da Odebrecht, Eduardo Cunha, né? É o Arthur Lira. O Arthur Lira, que demonstrou ser muito mais perigoso, mais nocivo e mais poderoso do que o seu santo padroeiro, o seu demônio padroeiro e inspirador, né? Então, nós tivemos, nesses últimos anos, uma evolução, né? Que nós temos o sub-caranguejo, ou seja, sei lá o que é um lacral, né? um escorpião no comando do país, né? Então, frustração é uma palavra até decepção, então, são palavras até que não se adequam bem à realidade para um calabrês, descendente de calabrês como você, certo? Aí você ouviu a seguinte frase. Quem disse essa frase? Na hora do vamos ver, o que interessa mesmo é o tempo da TV. Quem foi que disse essa frase? Essa frase eu escutei do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin estava preparando a candidatura presidencial dele. O Bolsonaro já estava fazendo todas as estripulias que fez, mostrando a cara e começando a rivalizar. O Geraldo fez um baita de um acordo com o Centrão, né? Naquela época, eu ainda estava no PSDB, deixa eu ver, eu saí depois, e aí o Geraldo, nós fomos lá falar sobre a importância do mundo digital, de rede social, etc., né? Puxa, daí precisava PSDB, você foi muito ruim disso, vamos investir mais nisso, etc., e o Geraldo, ele não dava a menor importância para isso daí, ele falou, o negócio que importa é tempo de televisão, fez um acordaço com todos esses caras aí, com o Roberto Jefferson, com todos eles. Se eu for falar o nome, é um monte. Com aquele cara lá do Piauí, que é um craque. Com o Lau do Paraná, o Maringá, que é amigo meu também. Todos eles estão tudo aí com o Bolsonaro agora. Quer dizer, esse pessoal, eles são bons, eles vivem de política, né? Então, o Geraldo se aliou a eles, achando que ia dar um banho em todo mundo e quase terminou com 0, né? Quer dizer, realmente foi uma incompreensão do mundo da comunicação, no mundo da política atual. E eu estou falando aqui desse episódio, que você me lembra, porque está aí no meu livro, e estou lembrando que agora o Lula está sendo cogitado para ser vice do Alckmin. Você veja como é que são as coisas, né? Caramba, meu. É isso aí que eu ia te dizer. O Geraldo Alckmin hoje é cotado. Nada, olha, o Chico, nada mais coerente com o Geraldo. O vice do Geraldo foi o Márcio França, que é do Partido Socialista, mas quem mandou no governo Márcio França, quando o Geraldo saiu para ser candidato, foi o PT. O PT mandava, por exemplo, na TV Cultura, e interveio, inclusive, no Roda Viva. Eu participei do Roda Viva de uma audiência da história, o Roda Viva com o Marco Aurélio Melo, que foi depois o decano do Supremo, e foi afastado por ser de direita pela cúpula do governo estadual, que manda na TV Cultura, sob os auspícios dos tucanos de Geraldo Alckmin. E o Geraldo Alckmin parece que não aprendeu ainda aquela lição dada pelo Richelieu, o condestável, né? Que
fez o seguinte comentário sobre a família Bourbon, lá na França, né? Os monarquistas Bourbons, né? Eles não esqueceram nada e não aprenderam nada. É isso? O Geraldo achar que tempo de televisão ganharia a eleição deve ter sido o pior erro de uma carreira muito vitoriosa, em que ele estava fadado a ser vice do Mário Covas e terminou sendo um múltiplo governador várias vezes de São Paulo, mas numa associação como essa que eu te contei, né? O Márcio França, que você não vai esquecer. Pois é. Agora vice do Lula, coerente. E naquela época, eu me lembro, o que eu me lembro? Eu me lembro que um dia eu levei para o Fernando Henrique, com quem trabalhei muitos anos e tenho uma baita admiração e sou amigo dele, eu levei para ele um relatório, porque eu trabalhei uma época com marketing digital, junto com o Maurício Brusadin, que é uma pessoa espetacular, ligado a mim, de Jabuticabal há muito tempo. Bom, e aí nós levamos, eu fiz um relatório de análise de dados de internet digital, que todo mundo faz, mas eu conheço um pouco de política, então tenho lá minhas habilidades, e falei, olha, esse Bolsonaro aqui pode ganhar a eleição. E o Fernando Henrique descreu, é isso que fala, totalmente, falou, não pode. Será? Eu falei, olha, Fernando Henrique, esse negócio aqui, ele está vindo por fora do sistema. Então, o Bolsonaro, naquela eleição, que o Geraldo fechou com o Sertão todo o apoio dele, teve metade do tempo de televisão, sei lá, o Bolsonaro veio mordendo por fora, com uma campanha muito boa de internet, dizendo, né, sou por fora do sistema, aí eu sou a única chance. E todos nós ficamos olhando aquilo ali, vamos que vai, pá, vamos lá apoiar o Bolsonaro para tirar o PT do poder e botamos um louco na presidência. Né? Quer dizer, tudo bem, hoje você fica falando, porque ele pergunta para mim, porra, mas você não sabia que ele era louco desse jeito? Eu fui deputado federal com o Bolsonaro, conheço ele do Congresso. Conheço pouco, nunca tive relação com ele. Então, eu nunca vi ele se meter em falcatruas, que são muito comuns por lá, não preciso nem falar, né? Então, ele parecia sempre um cara marginal, lá, etc. Agora, a hora que ele ganhou a presidência da República, ele esqueceu que ele virou presidente da República e aí meteu o país nessa merda toda que nós estamos e está quase trazendo o Lula de volta para o poder. Quer dizer, então, realmente você vai misturando o Geraldo Alckmin daqui, coisa lá, etc, etc. E agora pega o PSDB, que vai fazer uma prévia para escolher o seu candidato e perde para o aplicativo. Sabe? Então, o fracasso da democracia no Brasil é completo. Né? Você conhece? Conheço. Cadete, o capitão do grande repórter Luiz Macluf de Carvalho, ele conta quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um capitão terrorista que tentou pôr bombas nos quartéis e que está agora pondo bombas nas instituições. Eu acho que existe aí, há um fenômeno aí, viu, Chico, que eu estou acompanhando, e você muito mais do que eu, que é a tentativa de desmoralização do ex-juiz Sérgio Moro, feita pelo Centrão em sociedade com o Bolsonaro e o Lula. O Bolsonaro se interessa pela oposição do Lula para, se opondo ao Lula, chegar ao segundo turno e depois ganhar a eleição. E o Lula vice-versa. O que pode mais prejudicá-los é a terceira via. Acontece que, nesse caso, os dois contam com aquilo que o Geraldo Alckmin contava, né? Contam com o passado e não com o presente. Eu acho que o impacto causado pelo lançamento, pelo Álvaro Dias e pelo Oriovisto Guimarães, da candidatura do Moro, está mostrando que existe um grande contingente no Brasil, que é por isso que eu chamei você para entrevistar, porque, para mim, você representa esse contingente. Não é um contingente que se decepcionou ou se frustrou com o Bolsonaro, mas é um contingente que achou que poderia votar no Bolsonaro para tirar o PT, porque haveria nas instituições, as Forças Armadas, o Congresso, o Supremo, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, brasileiros de caráter e de coragem que enfrentariam tentativas golpistas daquele que o Ernesto Geisel chamava de mal militar, por todos os óbvios acontecimentos dele
no Exército, né? Você concorda comigo ou acha que eu estou viajando aqui, que eu estou sobrevoando uma situação que não é bem essa? Você é ou não é um frustrado com os Não, pais da pátria que não cumpriram o não, dever de uma vida? eu gostei. Não, gostei de você me colocar como alguém que representa esse pensamento, porque faz bem parte de mim mesmo. Quer dizer, eu sou um cara nascido numa fazenda no interior do estado de São Paulo, lá em Araras, entendeu? Fui estudar agronomia, gostava de política, fui aprender, li todos os livros na época do Marx e Engels, porque a gente tinha que ficar lendo aquelas coisas, nos anos 70, né? Então, perdão aqui. Então, eu realmente acreditei. O Bolsonaro tinha a apoiá-lo um grupo de generais que eu, em certo sentido, conheço, porque como trabalhei na Presidência da República com o Fernando Henrique, jovens oficiais daquela época se tornaram generais depois, ou conheci alguns, então eu acreditei que haveria um movimento maior, né, que iria, vamos dizer assim, segurar o Bolsonaro, né, e o Bolsonaro ele ultrapassaria uma fronteira dele próprio, né, de ser um militar medíocre ou um político medíocre para ser o chefe da nação com respaldo de nós, vamos dizer que são os patriotas, vamos dizer assim. Mas não aconteceu nem uma coisa nem outra. Muitos generais mijaram na cueca também, fizeram só bobagens lá, também decepcionaram, e o Bolsonaro ele não conseguiu vencer a barreira dele. Ele continuou sendo o mesmo cara, só que na presença da República, né? Então, realmente é o pior dos mundos. Acho que eu gostaria muito que essa terceira via, né, pudesse se consolidar. Eu acredito que o Moro vai se consolidar como um nome que vai ser apoiado por todos nós para derrotar os dois agora, entendeu? As duas visões, né? Uma direita autoritária, beócia, e uma esquerda corrupta, populista, né? Quer dizer, será que num dia nós vamos acertar? Por enquanto, eu queria ver com você que o Moro parecia perdido naquele jogo daquele Intercept Brasil, no jogo internacional da tentativa de isolá-lo e mostrá-lo como vassalo dos Estados Unidos e da direita. E quando ele saiu agora para se candidatar, ele saiu com um timaço, Afonso Celso Pastore, Modesto Carvalhosa, Maria Cristina Pinotti, gente que tinha sido desprezada no poder do Collor, dos tucanos e do PT, e que está voltando. Afonso Celso é da equipe magnífica dos economistas brasileiros, chefiados, liderados por Delfim Neto e pela Faculdade de Economia e Administração, a FEA da USP. E está voltando aí com um discurso muito forte, muito coerente, e eu acho que isso tem consolidado um certo grupo que já andava meio temeroso dessa polarização à qual parecia que nós estávamos destinados, né? E hoje, quando eu li um tweet do Moro, que você retweetou e mandou para mim, porque nós nos correspondemos aqui, né? No qual o Moro se refere à questão ambiental. Ele se refere de uma forma muito similar, digamos, à forma como você se referiria, né? Que é a questão ambiental. Aliás, um dos meus entrevistados aqui foi o Marcelo, com 2 L's, Brito, presidente lá da associação. E é um cara de uma lucidez absurda. Inclusive, foi para Glasgow e deu grandes depoimentos lá. E a posição que eu vi que o Moro defendeu, talvez por isso você tenha retweetado, né, foi uma posição muito similar à sua, que os primeiros prejudicados de uma degradação, de uma devastação ambiental, são os agricultores e da alta tecnologia do agronegócio brasileiro, não é verdade? O que é que você tem a dizer sobre isso? Não, é exatamente isso. E a lembrança que você traz do Marcelo Brito é exatamente esse, vamos dizer, esse campo de pensamento, esse grupo do qual Marcelo e eu fazemos parte, que discute as questões do agro no Brasil de uma forma próxima do século XXI. Porque você tem muita gente que ainda está no século passado, né? Quando você fazia agricultura predatória,
quando você tinha que meter o pau, entendeu? Você tinha que avançar, meter o pau. Hoje são novos requisitos da produção, a competição internacional se dá por outros critérios que não existiam há 30 ou há 50 anos, na época dos nossos pais, etc. Tem muita gente, enfim, que ainda tem uma visão focada, né, na época passada. O Marcelo não, o Marcelo realmente, ele é o presidente, ele está deixando agora, mas é o presidente, foi durante esses últimos anos, da Associação Brasileira do Agronegócio, da ABAG, que é uma associação importante. E ele é um dos líderes da coalizão Clima, Florestas, Agricultura, da qual eu participo. Que coalizão é essa? É exatamente um agrupamento de estudiosos, lideranças de entidades ambientalistas, ruralistas, os cambau, etc. É um grupo, sei lá, tem 300 ou 400 pessoas que entendem do assunto, que há uns 15 anos, talvez, começaram a discutir, escuta, nós precisamos parar de opor a agricultura com o meio ambiente, nós temos que somar a agricultura com o meio ambiente, e não contrapor. E o governo Bolsonaro foi especialista em contrapor, ou seja, ele arrebentou tudo, né? Fez tudo errado. E cria problemas para nós. Né? Quer dizer, os agricultores do Brasil não ganham quando o governo brasileiro, seja qual seja, dá uma canelada na primeira visita da Alemanha ou chuta a orelha do presidente da França. Nós não ganhamos nada com isso. Diplomacia, política ambiental, é muita sutileza, porque é óbvio que por trás você tem os interesses comerciais, é óbvio, né? Mas é óbvio também que a opinião pública não quer mais saber de desmatamento. Então, está preocupada com as mudanças de clima. Está todo mundo preocupado com isso? Como não está? Como não deveria estar? Tem que estar mesmo. Então, são assuntos recentes, né? Contemporâneos, e que tem uma velha guarda do agro que não entende, não gosta, sei lá. Então, o Moro, ele parece, pelo que ele começou a dizer, parece estar próximo dessa posição, que o PT não tem e que o Bolsonaro, imagine, arrebenta tudo. Então, eu não é que eu me entusiasmo, que eu já também não me entusiasmo fácil assim, sabe? Mas eu acho que nós temos uma boa chance de ter uma candidatura moderna para tratar esses assuntos, pelo menos esses assuntos que mais fazem parte da minha vida. Né? O Alckmin, como vice do Lula, digamos, é uma espécie de porto de chegada do PT. O PT precisa fazer uma autocrítica do episódio do roubo da Petrobras, etc. E o Alckmin na chapa seria bom. Mas não é tão bom como eles pensam. Pode ser que o Alckmin seja exatamente o sepultamento do Lula. Mas agora o Lula acabou de mostrar a sua verdadeira face na viagem que ele fez à Europa. Na viagem que ele fez à Europa, ele foi recebido com honras de estadista por chefes de Estado com conexões políticas com o socialismo, né? Principalmente o espanhol, Pedro Sánchez. Né? E aí ele se sentiu em casa para dar uma entrevista para o País, e você acompanhou isso, porque foi essa semana, em que ele defende as ditaduras da forma mais grotesca, grosseira e estúpida que talvez nem Bolsonaro fosse capaz. Quando ele compara o Daniel Ortega, ditador, assassino, perseguidor de oposicionistas da Nicarágua, com Angela Merkel, uma mulher que é um exemplo de sucesso do sistema de casamento lá, que manda no governo bem sucedido, próspero da Alemanha pós-guerra. Tá certo? Se a Angela Merkel fica 16 anos, por que o Daniel Ortega não pode ficar? E, ao mesmo tempo, também responde a repórter do jornal El País que o mundo inteiro tem movimentos contra, porque aqui Cuba não pode ter. Quer dizer, e isso aí entrega o Lula e entrega o próprio Alckmin, caso ele resolva fazer parte. Ele vai jogar fora todo o legado que ele tem do Mário Covas, do PSDB, se associa a um cara que tem essa posição
claramente bolsonarista do lado esquerdo. Agora, uma coisa que eu te digo que talvez as pessoas não estejam percebendo é que isso é completamente coerente com os socialistas europeus. Eles fizeram toda aquela farra para o Lula, porque o Lula é um deles. E eles também têm a mesma simpatia, só que eles seguem aqueles que dizem para você, né? Maneira. E eles maneiram. O Lula não. O Lula chegou, chutou o balde. Pode ter sido um chute bastante longe do alvo, né? O que você acha, Chico, dessas minhas observações? Quem sou eu para achar alguma coisa das suas observações? Acho que está certo. Sabe que eu fiquei... Você falando, eu estava aqui me lembrando, né? O que eu estava lembrando? O Lula, ele não teve um arrobo, não foi uma escapada da língua, ele não estava falando uma coisa, não, ele falou da forma mais natural possível, dando uma coisa, fez um raciocínio, ou seja, ele mostrou claramente, né, o que ele pensa da democracia, né? Sabe? Então, foi uma coisa assim, escancarada, né? Foi excelente aquilo ali, sabe? Realmente, se alguém tem alguma dúvida de que o Lula é um picareta da política, considere a entrevista dele para o país e considere o convite que ele fez ao Alckmin para ser vice, quer dizer, entendeu? Porque já pensou se você fosse petista? Não, eu sou do PT, virou PT, não sei o quê, a vida inteira metendo pau nos tucanos e agora fala, cara, o Lula vai pôr o Alckmin lá de vice. Pô, os caras devem estar chupando a meia de raiva, sei lá o que os petistas estão fazendo, entendeu? Então, eu acho que realmente é uma situação, sim, está ficando cada vez mais claro qual é o risco do Brasil na política, né? Quer dizer, o Bolsonaro não precisa falar mais nada, escancarou tudo. E o Lula, porque o Lula está fazendo tudo certo, ele não está fazendo nada, porque ele sabe que essa coisa está caindo no colo dele. Né? E ele não está fazendo nada porque ele nunca fez nada mesmo. É como o Bolsonaro. Bom, também tem isso. Também tem isso que ele é vagabundo, mas o fato é que está floreando aqui, floreando ali, foi dar uma passeadinha na Europa, também foi encontrar gente notória. Quem falou bem? Le Monde Diplomatique, mas também ele fala isso, é do país. São veículos de comunicação que a gente sabe que são vinculados à esquerda internacional, etc. Então, mas, de qualquer forma, ele está floreando, né? Ele está floreando, esperando que vai ganhar a eleição. Então, é o seguinte, nós não vamos deixar o Lula ganhar a eleição, não, sabe? Eu acho que é isso. O Bolsonaro não vai ficar, o Bolsonaro já está fora. Eu acho isso. O pessoal fica louco da vida quando eu falo isso, mas realmente o Bolsonaro é um caso típico. Eu escrevi no livro um caso típico de suicídio político. O Bolsonaro cometeu suicídio político. Total. Entendeu? Quando veio a pandemia, ele resolveu, em vez de dar a facada, ele que meteu uma facada nele próprio, né? Tratando o povo brasileiro, tratando os cristãos brasileiros de uma forma assustadoramente insensível, como se as pessoas estivessem morrendo porque estão fadadas a morrer, como na primeira declaração dele, vai morrer, sempre vai morrer gente mesmo. Meu Deus do céu! A gente com vó, com avó, com tio, no hospital entubado, com amigo seu morrendo, e o cara fala assim, não, tem um problema de imunidade de rebanho, não sei o quê. Eu acho que assim, ele cometeu suicídio político, deu no que deu, está aí. Agora vai tentar com essa coisa dos filhos, mas você vê, governo, simplesmente, o Brasil não tem mais, faz tempo. É o que eu chamo de desgoverno. Agora, em relação ao Lula, eu publiquei na terça-feira um vídeo no canal Zé Neumann Pinto no YouTube e no blog do Neumann no portal do Estadão. O título é Hoje o Lula é o mesmo de sempre. Aí um lulista me escreveu, seu canalha, o Lula defendeu ditaduras e você vai meter o pau. Agora, o Bolsonaro foi lá se encontrar com ditadores árabes e você não fala nada do Bolsonaro. Ô, Chico, eu dei uma gargalhada monumental, porque é a mesma coisa que os bolsonaros dizem, os bolsonaristas dizem o tempo inteiro. Onde você estava quando o PT roubava? Pô, eu estava denunciando o PT. E aí volta a denunciar o PT, tá certo? E só falam mal do Bolsonaro. Eles vivem... Agora aparece um lulista para dizer mas você não fala mal do Bolsonaro. Né? Quer dizer, é uma prova de que existe um negócio chamado bolsolulismo. Agora, ontem, me telefonou o Celso Laffer, você conhece bem,
também amigo do Fernando Henrique, para me cumprimentar por uma resenha que eu fiz de um livro do Merval Pereira, no Estadão, no domingo. E aí ele me lembrou de um jantar na casa dele, em que ele recebeu o Felipe Gonzalez e a Nelly da Pion, que estavam trocando, eu não me lembro mais quem entrava no lugar de quem, na cátedra Simão Bolívar da USP. E aí eu tive uma discussão bastante desagradável com o Felipe Gonzalez, porque o Felipe Gonzalez dizia que o Lula era um injustiçado da justiça fascistoide yankee brasileira. E isso aí explica tudo o que aconteceu na Europa. São todos caudatários do Lula, na pretensa ideologia e no roubo. Então, eles recebem o Lula para enfrentar o pária Bolsonaro e também para dar a sua contribuição ao discurso de que socialista não rouba, socialista desapropria, né? O Lula desapropriou a Petrobras em benefício do socialismo, né? Não foi do pobre, né? Então, por isso que eu digo que esse tour de estadista do Lula na Europa é perfeitamente coerente com esse fake socialismo, social-democracia europeia, né? Que então está caquética, né? Que está uma vertente política caquética, né? Que não vive do passado, se tempera no presente, mas não tem condições de pensar o futuro, né? Eles são, em geral, essa esquerda, a esquerda, em geral, ela se tornou obscurantista, né? Quer dizer, então, vou falar da área minha, você pega biotecnologia, investimento, né, em conhecimentos, né, de transgenias, transgênicos. O cara é de esquerda e é contra. Tirando, por exemplo, você pega Roberto Freire, Aldo Rebelo, não, esses aí são pessoas de formação de esquerda, mas são defensores do conhecimento científico. Então, você tem uma coisa meio esquisita, eu diria, que nisso que hoje é a antiga esquerda e hoje não sei se é a esquerda pós-capitalista, sei lá o que é isso daí, que acha que todo mundo tem que plantar seu tomatinho, né? E eles querem recriar o campesinato, né? E falam, não, nós precisamos acabar com o agronegócio, nós precisamos voltar para o natural. Mas natural com 8 bilhões de pessoas no mundo, como é que vai voltar para comer natural, ovo caipira para todo mundo agora? Caramba, que viva! Mas são caras de alto nível de renda, né? São caras que todos têm um baita de um padrão de vida e fica viajando nessa esquerda, que é uma esquerda de viajação, né? No editorial, o Estadão usou a palavra certa para isso. Isso aí se chama negacionismo. É a mesma coisa do Bolsonaro, Chico. Negacionismo, negar a ciência. É isso aí. Negar a ciência, negar o inexorável caminho da tecnologia para alimentar o mundo. Né? Com a agricultura familiar. Mas tem um melhor ainda do negacionismo, hein? Só volta a democracia em Cuba quando acabar o bloqueio americano. Essa é a pérola de geopolítica do Lula na entrevista ao País. O que é que tem a ver o umbu com as cascas, meu amigo Chico Graciano? Você vê. É pior que o século passado, né? É um monte de frase feita. É uma coisa difícil. E eu vejo hoje muitos jovens. Há um fenômeno que envolve muitos jovens no mundo em geral, mais no mundo europeu, mas nos Estados Unidos também, né? Um pouco no Brasil, que eles são tentados a terem simpatia pelo socialismo. Porque ouvem essas coisas que o socialismo é aquela pátria que a gente ouviu lá nos anos 1960, 50, é o reino da liberdade e da necessidade para todo mundo, né? Mas aonde chegou perto de ser socialismo, ou aonde foi, só deu tragédia, né? Então, realmente é difícil, viu? Olha, por sorte, eu não sou cientista político, por sorte, eu sou engenheiro agrônomo, me meti a entender um pouco de política, mas eu acho que os cientistas políticos hoje ficam tudo pirados de tentar entender essas coisas. Assim, esquerda e direita. O Bolsonaro é de direita? O Lula é de esquerda? Tem certeza disso? O Bolsonaro é conservador.
O Bolsonaro é um demolidor, não tem nada de conservar nada. Bom, agora, por exemplo, o Brasil teve a segunda maior comitiva na COP26. Para quê? Para que chefiada? O presidente não foi, para dizer que claramente que ele não tinha compromisso com aquilo que ele mandou o Joaquim Leite. O Joaquim Leite tem um nome, charado um mendigo da minha infância, que ficava irritadíssimo quando os meninos, entre eles, eu perguntava cadê o leite. É o caso desse, é o caso que eu perguntei, Joaquim Leite, cadê o leite? Né? Cadê o leite? Quem é que vai produzir o leite, Joaquim Leite? Aí vai com a segunda maior comitiva e esconde que o INPE informou o maior índice de desmatamento da Amazônia em 16 anos, 13 mil quilômetros quadrados, 9 vezes o tamanho do município de São Paulo, 5 vezes o município do Rio, e fica todo mundo, inclusive o astronauta do colchão da NASA, esse Marcos Pontes, que foi receber o ofício, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu. Quem é que acredita nesse Brasil? A não ser quem conheça o Marcelo Brito, o pessoal do agronegócio que tem juízo, né, Chico? Não, o mais difícil dentro dessa discussão, o mais difícil, né, Mané, é o neguinho ver essas coisas bárbaras, nego escondendo o negócio do desmatamento, essa coisa aí que você falou, de esconder as coisas e tal. O pior de tudo, eu estava dizendo, é as pessoas associarem isso a nós, agricultores. E mete o pau no agricultor como se nós fôssemos responsáveis por essa tragédia contemporânea, né, ambiental. Porra, pega o cara lá que desmatou, vai lá, prende aquele cara, mas não dizer que nós, agricultores, somos responsáveis pelo desmatamento, só porque é uma forma tão tacanha de tratar uma questão, e, infelizmente, né, nós estamos pressionados hoje entre essas visões polarizadas, cheias de imbecilidades de ambas as partes, né? As pessoas metem o pau para meter o pau, e, portanto, é por isso que nós estamos interessados, torcendo, sedentos, para que surja aí uma luz de razoabilidade na política, a qual a gente possa acreditar, apostar e convencer as pessoas, falar assim, olha, desmatamento é um problema sério, precisa ser enfrentado. Agora, você não vai querer crucificar os agricultores do Brasil por conta do desmatamento, porque quem desmata não é o agricultor. Não tem nada a ver com agricultor, isso aí tem a ver com madeireiro. Bandido madeireiro que não consegue desmatar no resto do mundo e desmata no Brasil porque se associa com político nortista que mandam no Brasil. Essa é que é a verdade. Eu estou escrevendo isso há 30 e tantos anos. Em 1980, eu sobrevoei de Serra Pelada para Marabá. Serra Pelada era dominada pelo Major Curió, amigo do Bolsonaro, golpista. Eu fui lá, conheci. Plotista. E eu fui num avião cheio de garimpeiro, observando a floresta, eu não vi uma copa de árvore, nenhuma, só vi fumaça. O que era aquilo? Era água da floresta úmida evaporando? Era fumaça de fogo. Aí chegou esse imbecil para dizer que a floresta é úmida e, portanto, não pega fogo. Quer dizer, pelo amor de Deus, será que esse cara nunca... Ele conheceu, por exemplo, esse Dias Toffoli, que é puxa-saco dele lá no Supremo, como é do Lula também, lá numa viagem amazônica. Ele não viu a Amazônia pegando fogo no tempo da ditadura. Eu fui lá nas vésperas da queda da ditadura, né? E vi isso aí, vi a Amazônia pegando fogo, não vi uma copa de árvore. Tá certo? Agora, isso é a sociedade, e venho denunciando isso, é a sociedade dos madeireiros bandidos, que são simplesmente casos de polícia, inclusive com a cumplicidade do ex-ministro do Meio Ambiente, que é do Mau Ambiente, esse sujeito chamado Ricardo Salles, que é bandido localizado pela polícia americana num contrabando de madeira nobre, tá certo? E aí isso se resolve com Polícia Federal, mas o Bolsonaro usa a Polícia Federal para proteger os bandidos que desmatam a Amazônia. Essa que é a realidade das coisas. Nada a ver com a agricultura. Não podemos esquecer da mineração, né? Porque o Bolsonaro estimulou ou não fez nada para cercear a atividade mineradora ilegal na Amazônia. Esses dias aqui, ontem mesmo,
né? Estão circulando aí umas fotos, lá, o Rio Madeira, né? Quer dizer, são milhares, estão invadindo a floresta, derrubando, tacando fogo em tudo, não tem nada a ver com a agricultura. Para não falar da frente de desmatamento, que foi fortíssima no passado, hoje já é menor, né? É promovido pelos assentamentos de reforma agrária. Aquela região ali de Parauapebas, Marabá, da Vila Curió, etc., que eu conheço muito bem, né? Já descrevi isso num livro meu que você ajudou a publicar, O Karma da Terra no Brasil. Aquilo ali foi todo desmatado pelos assentamentos de reforma agrária, né? E a esquerda, que sempre defendeu a reforma agrária, não estava nem aí com o desmatamento da Amazônia. Então, por isso que eu digo, essas visões atrasadas, pode ser esquerda, pode ser direita, nós temos que encontrar um meio de solvê-las, de solucionar, de passar além dessas coisas antigas que ainda fazem parte do debate brasileiro. E, nesse contexto, o Brasil tem que valorizar a agricultura que tem, a agricultura, a pecuária, porque se nós temos alguma chance para dar certo para frente, para o futuro, essa chance estará colada ao vigor da agricultura brasileira. O Brasil está se tornando a maior potência agrícola do mundo. E ela pode se tornar uma potência agroambiental. Não precisa ser só agrícola. Pode ser agricultura e meio ambiente somados. A Nova Zelândia é uma grande potência agrícola. A Austrália é uma grande potência. O Brasil tem potencial para ser 10 vezes uma Austrália. E vai ser. Mas tem que ajudar, né? Em vez de ficar atacando pedras. O Marcelo Brito disse aqui, nesse mesmo espaço aqui que você está visitando, que o Brasil vai ser o maior produtor de alimento do mundo em 20, 30 anos, ele disse isso, né? Mas, olha, o negócio do garimpeiro é o seguinte, é nostalgia paterna. O pai era um garimpeiro ilegal, né? Então, ele governa para acobertar os crimes dos filhos e para em nostalgia aos crimes do pai, tá certo? Garimpeiro ilegal. Fazia parte desse banditismo, né? Agora que eu quero ler para você o tweet que você... Quero ler para os nossos inscritos, 320 mil inscritos, o tweet que o Moro passou e que você me retweetou. Preocupante o aumento do desmatamento da Amazônia, de 22% maior em 15 anos. Além da destruição do meio ambiente, isso afasta os investidores do país e pode, de forma injusta, trazer prejuízos para os agricultores brasileiros. É ou não é? É exatamente isso. E é exatamente o que está acontecendo. Nós estamos começando a perder contratos, as empresas brasileiras, perder contratos bons de exportação pelas restrições comerciais, ambientais, que estão sendo feitas ao produto nosso por conta dessa coisa do desmatamento, etc, etc. Então, isso já está acontecendo, isso não é que assim vai acontecer, é terrível. E o Moro tuitou isso quando saiu aquela história do aumento do desmatamento e que, inclusive, o governo brasileiro tinha escondido esse aumento do desmatamento lá na COP de Glasgow, né? Mas é isso mesmo. Não tem vantagem nenhuma, né? Você fazer uma política ambiental tacanha. Nós temos que, todos nós, quem tem que ser ambientalista é o agricultor brasileiro tem que ser ambientalista. E os jovens agricultores estão sendo. Olha, eu conheço o Mato Grosso, eu conheço Goiás, eu conheço o Mato Grosso do Sul, ali no oeste da Bahia. Onde você tem agricultura tecnológica moderna no Brasil, você tem proteção ambiental, o pessoal protege as suas áreas de proteção ambiental dentro do Código Florestal. O pessoal parou de caçar bicho, os passarinhos estão voltando, tem onça voltando de qualquer lugar no agro brasileiro. Então, não tem nada perdido, não. A nova geração de agricultores, ela é sensacional, ela é moderna, ela é tecnológica, ela trabalha com as ideias da sustentabilidade. Os meus alunos, eu dou aula no Brasil inteiro, nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, os meus alunos, você tem um ou outro lá fora da curva. Mas não sei o quê. Meu pai, o cara ainda fala, vou fazer como meu pai. Fala, cara, você vai fazer como seu pai fazia? Ô, louco, meu. Dá um tilt aí em você, dá um reset aí, que não dá para fazer mais como nossos pais faziam. Nós temos que fazer agora conforme o século XXI exige. É assim que é o mundo. Assim que a gente vai indo para frente. Ô, Chico, em 23, vai fazer 100 anos, um dos maiores clássicos da literatura sociológica do Brasil. A Paraíba e seus problemas, José Américo de Almeida.
Zé Américo foi um grande amigo meu, eu tinha 20 e poucos anos, ele tinha 90. Infelizmente, privei muito pouco dele. Eu ia para João Pessoa, ele me mandava mangas Adem, que não tinha fibra. Aquilo era um sucesso. Ele dizia que tinha colhido pessoalmente, mas ele era cego. É claro que era uma brincadeira dele comigo. Mas Zé Américo escreveu uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida sobre fome, que foi um assunto que eu tratei com um grande brasileiro, Cristóvão Buarque, que foi reitor da Universidade de Brasília, que foi governador do Distrito Federal, e que me disse numa entrevista que é anterior a esta sua, a última entrevista que eu fiz, e que me disse que fome não se resolve só dando a comida do dia, tem que garantir a comida do amanhã. E o Zé Américo escreveu no prefácio do livro mais famoso dele, A Bagaceira, que lançou o romance regionalista do Brasil, um texto belíssimo chamado Antes que me esqueça. E nesse texto tem vários conceitos dele, e um deles é o seguinte: a pior miséria não é morrer de fome no deserto, é não ter o que comer na terra de Canaã. O Brasil vai ser o maior produtor de alimentos do mundo e vai ter brasileiro morrendo de fome na minha calçada, Chico Graziano. Talvez o maior dos dramas do Brasil seja exatamente esse. É algo que eu diria, é algo inaceitável que isso aconteça. Porque se nós temos uma produção tão farta que somos capazes de exportar para 190 países a nossa comida, não pode ter brasileiro sem comida. É verdade que não precisaria estar acontecendo isso. Ou seja, em outras palavras, o cara não está com fome, não é porque o Brasil não produz comida. O cara não está com fome porque ele não tem acesso à comida que o Brasil produz. Né? E isso, ele não tem renda porque não tem renda porque ele é pobre, ou ele se empobreceu agora na pandemia, ou ele tem outras restrições, né? Familiares, alcoolismo, que você tem uma série de problemas que levam as pessoas a entrar em situação de miséria, de depauperamento, etc. Né? Então, eu acho que esse é o problema número 1 do Brasil para ser resolvido, é você não permitir, você ser intolerante totalmente com o fato de que tem brasileiro que é pobre e não consegue comer, porque mesmo a questão da pobreza, o Brasil, que embora o Brasil não é a nação mais rica do mundo, mas o Brasil tem riqueza suficiente para não ter pobres aqui no Brasil. Né? E o Moro, naquele discurso que ele fez, quando se filiou ao Podemos, ele tem um trecho onde ele fala isso, né? Que é preciso tratar a pobreza de alguma forma porque ela é inaceitável. Então, você vê que... e talvez tenha sido uma coisa que veio do Zé Pastore... Zé Pastore não, Afonso Celso. O fato é que... perdão, o Zé não, o Afonso Celso. O Zé é mais velho... Aliás, o Zé Pastore é uma pessoa magnífica também. Foi bom que eu me lembrei. Grande especialista em mercado de trabalho, em desemprego. Nossa Senhora. Maravilhosa. Que sensacional a pessoa. Mas, o professor Afonso Celso Pastore, esse grupo, eu acho que eles têm condições de fazer essa inovação em termos de política. Né? Quer dizer, como é que pode? Como é que pode não ter acesso? Nós temos que resolver isso. Eu digo em nome da agricultura, porque disso eu entendo. Comida não falta. Se precisar, a gente produz mais. Agora, como é que chega naquele neguinho ali? É isso que alguém precisa resolver. Tem um novo tipo de... Bom, o Moro lançou no discurso dele no Podemos uma ideia, inclusive, marketológica muito bem bolada, que eu não sei quem foi que bolou, que é o seguinte: uma força-tarefa para debelar a fome. Né? Achei uma bela ideia, porque ele atendeu a um desafio do professor Modesto Carvalhosa, que escreveu um artigo no Estadão no dia 5 de novembro, publicou no dia 5 de novembro, em que ele diz isso: Moro não pode ficar com uma cantiga só, que é o combate à corrupção. E aí ele veio nesse discurso exatamente com o Pastore, com o próprio Carvalhosa, e eu até acrescentaria a ele aqui esse livro que certamente você conhece, que é de um amigo seu, Brasil... Extraordinário, o Cafu. Paraíso Restaurável, do Jorge Caldeira, o Cafu, amigo de infância, eu não sabia, do Antônio Risério,
que lançou um belíssimo livro agora, está apanhando da esquerda aí, que é o livro chamado As Sinhás Pretas da Bahia, Suas Escravas, Suas Joias. Olha que provocação! Pior do que essa, só o admirável gado novo do Zé Ramalho, que foi reciclado. Aliás, eu escrevi um artigo no Estadão, que foi publicado na quarta-feira, os privilégios de classe e casta na educação, em que eu cito como acontece a união do mau caráter da esquerda com a ignorância da direita. Os esquerdistas que preparam o Enem apresentam na prova uma frase de um livro de Friedrich Engels, a classe trabalhadora na Inglaterra. É um livro de 1845 que já era obsoleto quando foi lançado. E o Friedrich Engels entrou para a história como o cara que sustentou o Karl Marx, que era um gênio, que bolou coisas que revolucionaram a filosofia e o mundo, né? Nunca mais foi igual sem ele, mas que era um simples aprendiz ali. Né? E a esquerda colocou o Friedrich Engels porque sabia que, se botasse Marx, o pessoal do Bolsonaro vetaria. Quando podia ter ido, não podia ter recorrido à Grã-Bretanha, o Reino Unido de 176 anos atrás. Podia ter ido, como eu disse, na calçada de casa e visto lá a situação da classe trabalhadora brasileira desempregada, né? E o pessoal do Bolsonaro é tão burro que não entendeu o uso que eles fizeram da música O Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho, meu parceiro, que foi evidentemente uma referência ao pessoalzinho lá do Jardim Alvorada, lá do Palácio Alvorada. Né? Mas, para nós encerrarmos aqui essa conversa, que eu já tomei muito do seu tempo, e seu tempo vale ouro, ou melhor, vale trigo, vale boi, temos esse livro aqui, do Cafu. Né? Aliás, o Risério me explicou que Cafu é um apelido que vem de Cafuringa, um jogador que eu vi muito jogar, porque ele corria, driblava, mas nunca fazia um gol, um jogador do Fluminense, lá do Rio. Eu sou Flamengo, gostei. Pois bem, e da Júlia Marisa Secula e Luana Chabib. Eu entrevistei o Cafu, né? E grande biógrafo do Mauá e tal. E esse livro, você sabe, ele é uma espécie de outra visão daquela que o Marcelo Brito deu, do Brasil, o maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil, o maior produtor de carbono zero do mundo. O Brasil, o país ideal para se produzir energia sem carbono. Você acha que essa previsão feita por esse livro pode nos salvar? Deus me livre de quem queira me salvar, sabe? Eu não quero salvar nada, não. Você sabe que, no fundo, as coisas não são incompatíveis, porque, veja só, vou dar a minha visão aqui sobre esse assunto, que é a visão do agrônomo. O carbono ele é fixado nas plantas através do processo da fotossíntese. As plantas, para viver, respiram CO2, absorvem CO2 da atmosfera, né? E isso acaba sendo metabolizado e vira carboidrato e depois vira proteína. E as plantas, elas, nesse processo, soltam oxigênio. Então, fazer agricultura bem feita significa sumidouro de carbono, significa sequestrar carbono. E o Brasil tem uma capacidade fotossintética. A capacidade fotossintética do Brasil, que parece um palavrão, é a coisa mais incrível do mundo, porque nós estamos, né, boa parte do Brasil, na zona tropical, parte subtropical, nós somos um enorme território, nós temos, né, áreas incríveis pelo Nordeste todo, onde você vai pensar em sol, em capacidade solar e, portanto, fotossinteticamente pensando, o Brasil vai ser uma potência. Por isso que eu falo, o Brasil vai ser uma potência agroambiental. Não vai ser só nem ambiental, nem só agrícola. O destino do Brasil é ser uma potência agroambiental. É isso aí. Isso aí é um belo título, um belo tema para o seu próximo livro. Depois do fracasso da democracia, o Brasil sobrevive graças à produção de oxigênio pelo seu agroambientalismo. Um prefácio do Marcelo Brito. Ou do meu amigo Zé Luiz Tejon. Daria um bom prefaciador para esse livro, né?
Eu já prefaciei o fracasso da democracia. Então, digamos que o fracasso da democracia resulte num Brasil agroambiental. Vai ser um futuro que eu desejaria para o meu filho Arthur, de 2 anos e meio, que eu estou aqui acompanhando crescer. Eu agradeço demais ao Chico Graziano, peço muita desculpa pelo enorme tempo que eu lhe consumi, e espero que nesse tempo a gente tenha consumido CO2 e elaborado algum O2, H2O, que seja realmente algo que torne a floresta amazônica incombustível, como acha que ela é, o Jair Messias Bolsonaro. É isso aí. Grande abraço, muito obrigado, muitíssimo obrigado, Chico, pela sua contribuição aqui ao debate nesse nosso Neumann Entrevista. Obrigado. Eu que te agradeço. Você é um cara inteligente e adorável. Tchau.